Então nessa noite, noite de ceia do Senhor, noite de nós celebrarmos a ceia, a segunda do ano 2018, a primeira com 2 cultos, ou seja, hoje você vai cear, não vai estar toda a sua família, toda a sua célula, toda a sua rede, porque alguns estavam pela manhã. Mas glória a Deus por isso, porque eu creio que isso faz parte do crescimento. Com certeza ficar lá atrás, o som é pior, as colunas atrapalham, quem fica lá atrás geralmente? Então hoje fica melhor, não fica? Então glória a Deus por isso. O que eu quero compartilhar com os irmãos, com certeza, a cada ceia do Senhor nós temos ministrado um estudo, algo para nos aprender, nos ensinar sobre a ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse seu coração, eu quero te ensinar algo nessa noite. Mas com certeza, através do ensino, Deus quer fazer algo como Ele fez pela manhã, foi poderoso, teve a manifestação, a unção de Deus. Mas eu creio que Deus, Ele utiliza as coisas mais simples e comuns para poder revelar o seu poder. E é isso que faz Ele poderoso, porque nós vemos que não tinha nada a ver conosco, não foi a nossa força, não foi o nosso braço, mas foi Ele que fez. Assim, em tantos momentos nós vemos pelo menos, por exemplo, na vida de Gideão. Gideão, com um exército de 300 pessoas, ele vence um exército incontável dos inimigos filisteus com o quê? Com um vaso, com uma trombeta e com uma tocha. Quem vence um exército, uma batalha com vaso, trombeta e tocha? Isso mostra que existem algumas coisas que Deus escolhe, que é para nos mostrar que é Ele que faz, não nós. Então às vezes Deus vai te pedir algumas coisas e você fala, o que Deus quer fazer com isso? Deus pediu para Noé fazer uma arca num tempo onde não havia chovido. Então existem algumas coisas que Deus faz muitas vezes que realmente são coisas que saem do nosso controle, ou muitas vezes nós não entendemos, como assim? O que Deus quer com isso? A mesma coisa na vida de Sansão, nós vemos que ele matou 1000 filisteus com o quê? Com uma queixada de jumento. A Bíblia diz também que Sansão era muito forte, mas o que determinava isso? Parece um conto de fadas, parece uma historinha de quadrinhos, mas era o cabelo dele. Que em si, não são essas coisas em si que fazia algo, mas a fé em Deus, por aquilo que Deus tinha mandado, Deus tinha falado. Amém? Um outro exemplo, nós vemos que eles derrubam a muralha de Jericó com o quê? Com uma trombeta feita com chifre de carneiro. Quando você quiser derrubar um muro da sua casa, se você pegar uma cornetinha, uma flautinha, o muro vai cair? Não, por quê? Porque essas coisas não acontecem pelo objeto ou pela coisa que Deus falou para fazer, mas sim pela obediência e por aquilo que Deus escolheu, porque não é aquilo que faz, mas sim a fé em Deus. E é isso que eu quero dizer nessa noite. 1 Coríntios 1:25 diz, não precisa abrir para nós ganharmos tempo, porque a loucura de Deus é a mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Em 1 Coríntios diz também que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que não são, ou as coisas sábias. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas chegou mais um domingo de ceia do Senhor, e talvez você se cansou, se frustrou, se esfriou, ou tantas coisas acontecendo que parece que está dando tudo errado. Mas nós vemos diversos momentos na Bíblia que Deus usa coisas incomuns, coisas diferentes, coisas que de fato, naturalmente falando, não vence batalha, não muda a situação. Mas por que mudou? Porque em si não era uma trombeta, não era um vaso, não era nada disso. Mas era a presença de Deus e a fé naquilo que Deus poderia fazer, não o que uma trombeta poderia fazer. Então talvez na sua vida, na sua célula, na sua família, você está vivendo algum momento que parece estar dando tudo errado, de adversidade, de problemas, e talvez, às vezes Deus tem te mostrado uma saída, mas você tem olhado e falado, isso não é possível, isso não vai resolver. Eu ir na igreja vai resolver? Eu orar vai resolver? Eu ir na célula vai resolver? Então nós vemos muitos exemplos na Bíblia que o que fazia as pessoas serem curadas, transformadas, libertas, eram coisas que o inimigo olhar e ia dar risada. Mas em si, confiar em Deus e ter fé naquilo que Deus mandou fazer, trazia cura, trazia milagre. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre 3 elementos. Hoje é a ceia do Senhor. Então nós vamos falar sobre o pão, sobre o vinho e sobre o óleo. Diversas passagens na Bíblia nós lemos sobre o pão, o vinho e o óleo. Eu quero que você entenda a importância disso. Porque naturalmente falando, o pão, o suco de uva, o vinho e o óleo não faz nada.
Mas quando você tem uma fé em Deus e faz aquilo que Ele pediu, isso transforma e faz algo poderoso. O problema é que muitas vezes nós perdemos, sabe, aquela reverência pela ceia do Senhor, porque nós nos acostumamos, ou parece algo supersticioso, ou parece algo místico, ou parece algo mágico, e infelizmente nós perdemos o valor. Mas como nós falamos na última ceia, em janeiro, que nós precisamos sim prestigiar, é um privilégio participar da ceia. A Bíblia diz em Atos que a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias, unânimes, e eles partiam um pão. Então Jesus nos ensinou que nós deveríamos fazer isso em memória dele, até que ele volte. Algumas igrejas fazem mensalmente, outras fazem semanalmente, outras fazem anualmente. Mas de fato, se nós estamos reunidos, é um privilégio estar ceando. E na última ceia eu falei sobre a importância de você prestigiar, de você, sabe, ter uma reverência, de você não perder, de você não marcar qualquer coisa no dia da ceia, porque é algo poderoso e importante na sua vida espiritual. Nós temos falado muito em ceia, que o pão ele representa a cura física na sua vida. E o sangue, que é o suco, ele representa o perdão dos seus pecados. Mas hoje eu quero falar também sobre o óleo. Nós precisamos entender que o pão e o suco de uva, no caso que nós usamos, algumas igrejas usam vinho, ele não se transubstancia, não se transforma na carne e no sangue de Jesus. Mas nós vemos o quê? Que através do pão, que representa, não se transubstancia, mas representa, aponta para a morte de Cristo e ressurreição, ele representa a cura no corpo físico. Por quê? Porque Jesus foi dilacerado na cruz por nós. E o sangue dele foi derramado. E através do corpo dele traz cura física. E através do sangue traz perdão para os nossos pecados. O fato é, todas as vezes que você pegar do pão e do cálice, por que você tem convicção que você pode tomar? Porque você precisa aprender algo. Não é o quanto você é capaz, mas sim o quanto ele já fez por você. Porque de fato, quantos aqui hoje realmente têm a capacidade de poder tomar ceia tranquilamente, porque não pecou? A Bíblia diz que o único que nunca pecou foi Jesus. Então a Bíblia, quando ela diz em Coríntios sobre que o povo, eles estavam doentes e morrendo, estava falando o quê? Porque o povo não tinha reverência e eles não sabiam discernir, eles não entendiam o partir do pão e do cálice. Então é por isso que o povo estava doente e fraco. Porque se nós formos olhar para aqueles que só se nunca pecou, só se aquele que é santo e não pecou nunca, eu não poderia tomar ceia. Alguém poderia tomar ceia aqui? Então por que muitas vezes a ceia ela tem trazido acusação na sua vida? Porque você olha para a situação que você está vivendo. Você olha para aquilo que está acontecendo. E você troca posição pela situação que você está vivendo. Porque Deus ele te ama não pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Então todas as vezes que você pega do cálice, você tem que lembrar que através do sangue de Jesus, você foi perdoado. Então por que você pode tomar ceia? Porque através de Jesus você é justificado. Mas muitas vezes o diabo vai falar, você vai tomar ceia hoje? Mas não foi você que brigou com a sua esposa ontem à noite? Não foi você que ontem brigou no trânsito? Não foi você que falou um palavrão ontem? E muitas vezes isso tem trazido acusação sobre a sua vida. E você o quê? Eu não vou mais para a igreja. Não, na igreja? O quê? Eu fui semana passada. O irmão lá faz tudo errado e tomou ceia. Parei de ir para a igreja. Você parar de ir na igreja porque você vê pessoas fazendo coisa errada, é a mesma coisa você parar de ir na academia porque você viu um gordinho fazendo exercício. Então você não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para aquilo que você foi chamado. Porque o problema é, se você for olhar defeito, você vai sair daqui hoje. Semana que vem você vai sair da Água Viva. Semana que vem você vai sair da Batista. Semana que vem você vai sair da Adventista. Semana que vem você vai sair da Presbiteriana. Semana que vem você vai sair de outra. Sabe o que vai acontecer? Você vai visitar todas as igrejas e você vai ver que nenhuma é perfeita. Por quê? Porque você estragou a igreja. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer arrumar motivo e soluções para tudo. E na verdade nós também não somos tão corretos assim. Nós erramos muito, falhamos. Então nós não estamos aqui para ser juízes. Nós estamos aqui para amar e ser amados como Cristo amou a igreja. Então a ceia, são elementos muito importantes na vida do cristão. É através da ceia que ela traz sim cura física e perdão dos seus pecados. É que infelizmente, muitas vezes, as pessoas perderam esse valor por causa de algumas coisas que vê, ou por causa de algumas coisas que aprendeu errado. Um exemplo.
Muitas vezes você vê na TV ou você vê em alguns lugares as pessoas vendendo um pedaço da cruz de Jesus, a água do Rio Jordão. E se fosse de fato contar toda aquela água que foi vendida, já tinha secado o rio, já tinha acabado a cruz, ó. Então, infelizmente, essas coisas muitas vezes tiram o valor de você fazer as coisas com reverência, com amor, e muitas vezes vira algo místico ou algo supersticioso na sua vida. Mas o que eu estou querendo te dizer nessa noite, você precisa ter sim esse anseio, esse desejo, essa fome de estar aqui hoje e partir do pão, tomar do cálice com alegria, não fazer por fazer, mais um dia, mais um culto. Não, não é mais um culto, não é mais um dia, é o culto onde você vai celebrar a ceia do Senhor, que representa o quê? Você anuncia a morte até que Ele venha para buscar a noiva, e isso tem que ser algo que arde no seu coração. O que tem que arder no seu coração, o que tem que te mover a cada dia é, isso aqui eu estou lembrando, porque Jesus um dia disse que vai voltar para buscar a igreja. Então quando eu pego desse pão, quando eu parto desse pão, quando eu tomo desse cálice, eu estou anunciando a morte até que Ele venha para buscar a noiva, que sou eu. Então isso é muito importante. Mas muitas vezes o pão e o vinho, nós temos perdido esse valor. Em si, como eu falei, não é o pão, não é o vinho que tem poder. Mas quando você crê naquilo que Deus fez, que é uma ordenança, Deus nos ensinou que nós deveríamos nos reunir e partir do pão, tomar do cálice até que Ele volte. Mas muitas vezes nós não cremos nisso, ou nós distorcemos o evangelho e achamos que é por causa do pão, é por causa desse pão, é por causa desse suco, não pode ser outro suco, não pode ser outro pão, tem que ser esse suco e esse pão, senão não vai dar certo. Então em si o que eu quero te ensinar é, o poder não está no pão e no suco, mas o poder está no quê? Em você crer e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Por isso que Deus escolheu uma trombeta e o povo venceu com uma trombeta. É por isso que através de uma queixada 1000 morreram. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E talvez você vai viver alguns momentos assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim como pela manhã, eu não vou conseguir falar tudo. Então eu vou resumir algumas coisas, não vou ler, mas depois vocês pedirem eu passo o esboço completo, que é um estudo isso. Nós vemos muitas passagens da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que ela fala sobre esses 3 elementos, o pão, o vinho e o óleo. Quando a Bíblia está se referindo sobre a chuva temporã e a chuva seródia, ela diz o quê? Que ela ia trazer prosperidade sobre o trigo, sobre o vinho e sobre o óleo. Existia várias coisas que Deus poderia trazer prosperidade, mas Ele enfatiza essas 3, por quê? Porque são 3 coisas muito levadas a sério na Bíblia. Nós vemos que o pão, quando o povo está no deserto, não há necessidade e vem o maná, o pão do céu sobre a vida deles, e eles não morrem de fome. Então existe algo muito poderoso nessas coisas. E assim como eu estou falando da ceia, o pão, muitas vezes na Bíblia, ele é representado como cereal. E o que é cereal? Cereal na Bíblia também ele poderia ser utilizado como trigo ou cevada. O trigo era o quê? Feito pão para aqueles que tinham mais condições, os ricos. E a cevada era utilizada para fazer o pão para aqueles que eram mais humildes, mais pobres. Então, tanto quando você ouve trigo ou cevada, está referindo-se ao pão. Mesma coisa do vinho, o vinho fala também de algo poderoso. Fala de unção, fala de vida de Deus, fala de cura. E a mesma coisa o óleo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Eu quero trazer fé e gerar fé no seu coração. Existe um ambiente, um momento profético nesse lugar, na sua vida. Hoje você não vai pegar o pão e o cálice de qualquer forma, ou por pegar, ou porque pediram para fazer isso. Mas você vai ter revelação do que isso traz na sua vida. Amém? Bom. Quem achou, diga amém. 14. Tiago 5, 14. Amém. Não deixe que nada faça você perder esse momento. Tiago 5,14. Amém? Leia comigo. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros ou os líderes da igreja, e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome de quem? Do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. É o óleo que salva? Não, é a oração da fé. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Então nós vemos aqui algo muito poderoso, e eu quero que você entenda isso. Porque assim como o pão, o vinho e o óleo, o poder não está em si no elemento, mas o poder está naquilo que Deus falou. Então o que diz aqui? Que se estiver alguém doente entre vós, chame os líderes da igreja para que possa te ungir, e a oração da fé vai curar, vai trazer salvação ao enfermo. E ainda vai o quê? Se houver pecados, lhes serão perdoados. Então uma coisa muito importante que você precisa entender, que essa questão de ungir é algo de Deus, a palavra de Deus que nos ensina. A Bíblia ela não relata, ela não explica o porquê que você tem que usar o óleo, porque não é outra coisa no lugar, mas ele nos ensina do óleo. E o óleo vem do quê? Da oliveira. O que é oliveira? O que faz azeitona. Então da mesma forma que o quê? Se nós formos trazer para Cristo, para a cruz de Cristo, o pão representa a carne de Cristo, que ela foi moída, e isso nos traz o quê? Cura física. O vinho, ele representa o sangue de Jesus, que ele foi derramado, e isso nos traz perdão. E o azeite de oliva, ele representa o quê? A vida de Deus fluindo sobre nós. Porque para ser feito o azeite, precisa ser derramado, precisa ser espremida a oliveira, a azeitona, para que as pessoas elas possam ter esse azeite. Então isso é muito precioso e muito importante você entender, porque o óleo ele é feito o quê? Para ungir, mas existe um propósito da mesma forma que existe para o vinho e para o pão. Pode desligar esse microfone, não tá? Então a questão é a seguinte: ungir com óleo não é miticismo, porque muitas vezes virou miticismo. Por quê? Porque aquilo que eu falei é algo místico, porque agora tem que fazer com a água do Rio Jordão, agora tem que ser o óleo de Israel. E muitas vezes isso tem trazido o quê? Perder o valor daquilo que Deus um dia falou, e é bíblico. A palavra de Deus não mudou. Então talvez hoje você não dá mais valor nessas coisas, mas essas coisas foram estabelecidas por Deus, é bíblico. E eu quero te ensinar algumas coisas nessa noite. Ainda estou meio perdido por causa dos horários. Porque a ceia e o óleo muitas vezes se tornou algo que perdeu o valor nas igrejas, porque se acostumaram. E talvez você tenha vindo para a igreja e você se acostumou com a unção, você se acostumou com a presença de Deus, você se acostumou com o pão e com o vinho, você se acostumou em fazer as coisas, porque já tenho 10 anos de igreja, já tenho 20 anos, já faz tanto tempo que eu faço. E na verdade, por causa de pessoas ou por causa de situações, tem feito que você perca o valor naquilo que Deus um dia ordenou, ou naquilo que Deus nos ensinou. Talvez você faz tanto tempo que não sente a presença de Deus, ou porque você se cansou, ou porque você desanimou. Talvez muitas vezes você parou de tomar ceia, porque vem acusação sobre a sua vida e fala: eu não posso, eu sou tão falho, eu não sou um bom marido, eu faço tanta coisa errada. Mas em si, por que acontece isso? Porque é o diabo falando na sua orelha, falando que você não merece, que você não pode, que você não é capaz. E muitas vezes você começa a ouvir isso e você começa a acreditar e fala: é verdade, eu vou sair da igreja, eu não posso mais liderar dessa forma, eu sou tão falho, eu não sei fazer. E cada vez isso vem te esfriando mais. Quantos lembram quando se batizaram aqui e tomaram a primeira ceia? Como que você fez isso? Seja sincero, não precisa me responder, responde para você mesmo. Mas depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 1 ano, você faz da mesma forma que você fazia? Sabe o que acontece? Quando nós nos batizamos, podia chover canivete, podia cair fogo do céu, nem que você chegasse aqui todo rasgado, queimado, você ia pegar o pão e o cálice, ia dar graças a Deus, falar: Deus, obrigado por essa oportunidade. Mas o tempo passa, vai ter o jogo do Corinthians hoje, como que eu vou perder o jogo do Corinthians? Ceia vai ter daqui 1 mês de novo, mas a final do Campeonato Brasileiro é só hoje. E muitas vezes nós começamos a trocar os valores, e aquilo que era tão precioso, a gente começa a ver outras coisas preciosas no lugar. Então existem muitas coisas que eu quero falar com os irmãos nessa noite, porque você precisa ter a revelação da importância disso na sua vida.
Por isso que eu disse na última ceia, prestigie, dê valor, não marque qualquer coisa nesse dia, participe não por religiosidade, mas por anseio e por desejo de estar na presença de Deus e falar: Deus, eu não troco a sua presença por nada. Então esses 3 elementos representam algo muito poderoso na vida do povo. Como eu disse, isso é relatado no Velho Testamento, em Deuteronômio mostra, e ele enfatiza sobre o pão, que muitas vezes é relacionado como cereal, o vinho e o azeite, ou o óleo. Então o trigo e o vinho, ele representa a ceia, mas o azeite, ele representa a unção, o óleo. Então isso mostra que nós precisamos ter revelação, meus irmãos, porque a ceia, a cura de Deus, a renovo de Deus para a sua vida, e através do óleo, a fluir vida de Deus sobre você. Então eu quero compartilhar algumas coisas nessa noite. Nós falamos sobre a ceia, porque hoje é Santa Ceia, mas eu quero enfatizar mais, eu quero me deter hoje sobre o óleo. Eu quero falar sobre o poder do óleo, o poder da unção com o óleo, não o óleo em si, mas o poder em Deus de você usar o óleo e trazer unção. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 133, 2. Salmos 133, 2. Abra sua Bíblia ou ligue o seu smartphone e coloque na Bíblia, modo avião. Amém? Leia comigo, Salmos 133, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui está falando do óleo, e o óleo aqui relacionado, referência, está falando o quê? Do Espírito Santo, que ele desce sobre o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça? Cristo. E a Bíblia diz que o óleo vem sobre a cabeça, desce sobre a barba e vai sobre as vestes. Então uma coisa muito importante que nós precisamos aprender, é que o óleo sempre vem de cima para baixo. Ele nunca vai vir de baixo para cima. A unção, ela nunca vem de baixo para cima. Ela sempre vem de cima para baixo. E algo que nós aprendemos também nessa passagem é o quê? Que para eu receber a unção e a vida de Deus sobre essa unção que está descendo, eu preciso estar ligado no corpo. Porque se você vê o óleo descendo sobre o cabeça, descendo sobre a barba e sobre as vestes, e você não está ligado no corpo, você não consegue experimentar e você não consegue viver dessa graça, dessa unção, desse poder. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é sobre a unidade, a aliança, porque para você experimentar disso é algo que vem de cima para baixo. Você precisa estar ligado no corpo, e para estar ligado no corpo você tem que estar junto. Assim como o fruto da videira, o fruto só é dado porque está ligado nos galhos, nos ramos, e é por isso que é gerado fruto. Por que tem frutos que são cortados fora? Porque eles não estão ligados, eles não são parte do ramo. Então para você também viver essa vida, esse Espírito Santo, é importante você saber que vem sobre o quê? Sobre o corpo, há uma unidade. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 2, quando fala do dia de Pentecostes, é algo muito poderoso, diz o quê? Que o vento impetuoso veio sobre aquele lugar e todos receberam, todos. Por quê? Porque eles estavam no lugar certo e na hora certa? Sim, mas porque eles estavam reunidos. A presença de Deus diz que quando tem 2 ou mais reunidos, Ele está presente. Então é muito importante você entender também que através da unção de Deus vem sobre a igreja, sobre a unidade. Por isso que precisa existir essa unidade. Precisa estar amalgamado. Isso é muito importante você entender que existe a comunhão, e a comunhão ela gera essa unção. E eu quero dizer algumas coisas, meus irmãos, sobre a importância do óleo. Através do óleo que acontece na sua vida. E a primeira coisa que nós vemos quando nós falamos de óleo, é que o óleo é alimento. Antigamente, até nos dias de hoje, o óleo é importante, ele é utilizado para alimento. Nós usamos o óleo para muitas coisas, mas a Bíblia diz o quê? Também que uma das principais utilidades do azeite era o quê? Para preparar os alimentos. Eles usavam isso. E na nossa vida não é diferente.
O óleo é alimento, é vida de Deus. Porque muitas vezes nós esfriamos, queremos desistir, queremos parar tudo. Porque falta alimento. Estou fraco. E quando você está fraco, você não tem força para lutar. Quando você está fraco, você fica apático, você fica doente. E quando você está doente, falta vida. Então o óleo na nossa vida, tanto natural quando fala que é um alimento, trazendo para a nossa vida espiritual, o óleo é alimento na nossa vida. Quando você está cheio da unção de Deus, isso te alimenta, te traz vida de Deus, para que você permaneça. Por que eu estou falando isso? Porque vão existir com certeza momentos de adversidade na sua vida, momentos que você vai pensar em desistir, momentos que você vai pensar em parar tudo. E se você não tiver alimento em você, você vai estar fraco na fé e você vai desistir. Por isso é importante você estar alimentado pelo Senhor, alimentado pela unção de Deus, para que isso faça você permanecer, e isso te deixe firme, intacto, enraizado. Mas muitas vezes o que acontece? Vêm as adversidades e nós nos esfriamos. Salmos 92:10, não precisa abrir, o 11 diz o quê? Que os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir que os malfeitores estão contra mim e se levantam. Como que você vai se alegrar quando você tem inimigo e tem pessoas se levantando contra você? Quando existe o óleo de Deus na sua vida, te alimentando, porque você não é abalado. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisa existir vida de Deus para que você permaneça, mesmo quando você é injustiçado. Hoje pela manhã eu disse que, se eu fosse realmente ver pela minha natureza, pelo meu natural, eu já tinha desistido faz tempo. Talvez você se frustra tanto, assim como eu já me frustrei tanto, porque você fez, ninguém reconheceu, você fez, falaram mal, ou você não fez e te acusaram de algo. Mas acredite, o que te fortalece é o alimento, que é Deus, não são pessoas. Pessoas são muito importantes, traz unidade. Mas talvez um dia as pessoas vão fazer algo para você que vai te frustrar, vai te desanimar. Mas isso não é motivo para você desistir. Isso não é motivo para você se esfriar. Isso não é motivo para você retroceder. Porque você está aqui por causa de Cristo. E todas as vezes que nós olharmos para a pessoa, realmente nós vamos ficar fracos. Mas quando você olha para Cristo e você se alimenta dele, nada te abala. Então o óleo nos mostra que o óleo é alimento. O óleo ele é derramado e sim nos fortalece. Assim como o pão e o vinho, o óleo faz parte da nossa dieta espiritual. Todo crente precisa se alimentar do pão e do vinho, que seja relacionamento com Cristo, seja anunciando a vinda de Cristo. Mas também precisa se alimentar do óleo, que é renovo de Deus, unção de Deus. E o que Deus deseja fazer na sua vida hoje é te renovar, te fortalecer. Talvez na sua célula você se cansou. Deus quer renovar a sua célula. Deus quer renovar o seu ministério. Deus quer renovar o seu relacionamento, seu casamento, a sua vida. Por isso que você precisa do alimento, que é Cristo. Talvez faz muito tempo que você não tem se alimentado de Deus. Talvez tenha faltado unção na sua vida. Por isso você está fraco. Uma outra coisa que o óleo também representa na Bíblia é que o óleo ele nos limpa. Se nós vermos os tempos antigos, até hoje ainda fazem isso, mas as pessoas usam óleo para fazer o quê? Sabão, certo? Quem já fez isso ou quem conhece alguém que já fez? Então o óleo ele também representa o quê? Purificação, ele nos limpa. O óleo é para trazer sim limpeza sobre a nossa vida, mas aqui ele não está falando só de purificar do pecado em si, mas de tirar todo o jugo, todo o peso, toda a acusação, limpar você de todo o jugo que o diabo tem colocado. Quantas pessoas estão fracas na fé, porque sofreu condenação, acusação, jugo, peso, e não tem forças para continuar. Então o óleo também ele te purifica de todo pecado, todo jugo, toda acusação, para que você esteja livre, liberto para continuar. Isaías 10:27 diz: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O que significa gordura na Bíblia quando fala de sacrifício? Unção com óleo, a gordura fala do óleo. Então ele está dizendo que quando existe a gordura, a unção, todo jugo, todo peso é tirado do seu pescoço e você é livre. Uma das funções também do óleo é tirar todo o jugo, toda sujeira da sua vida, toda condenação, para que você possa viver uma vida em paz, descansando no Senhor. O óleo te traz alimento para você permanecer.
mas o óleo também te purifica de toda mentira e acusação que lançam sobre você. Isso é muito importante, porque é fato que isso também tem apontado para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas talvez você está aqui porque alguém pediu. A sua mãe pediu, a sua esposa pediu, o seu marido pediu. Então você veio para tomar ceia, tá bom, deixa eu tomar ceia, vai. É uma coisa a menos para falar na minha orelha. Mas Deus vai mudar a sua mentalidade nessa noite. Deus vai mudar a sua realidade nessa noite. Uma outra coisa que também representa o Espírito Santo, que através do óleo, da unção, é que o óleo também ele é combustível. Nós vemos que no tabernáculo mesmo, o candelabro, ele era o que? Aceso com azeite. Ou seja, o que permanecia ao fogo era o azeite. Quando nós vemos aquelas lamparinas no tempo antigo, ele era acendido com o quê? Com óleo, com azeite. É aquilo que permanecia o fogo aceso. Quando acaba o óleo na sua vida, você se apaga, você se esfria. Então o óleo também é para te trazer combustível, para você permanecer firme, mesmo diante de situações difíceis. Mesmo quando estiver cansado, mesmo quando parecer que tudo está impossível, mas para a chama não se apagar sobre o seu fogo, sobre a sua vida, o fogo não se apagar sobre você, porque ele é o combustível, ele que te dá vida. Uma das características mais importantes da oliveira, que faz o azeite, que vem da azeitona, é sua longevidade. Ou seja, eu estava pesquisando, existem algumas oliveiras que têm mais de 2000 anos em Israel. Ou seja, existem oliveiras plantadas lá que já existiam no tempo da crucificação de Cristo, estavam lá. O que diz isso? Fala sobre vida em abundância, sobre você ter mais vida de Deus, sobre você viver mais. Quantas pessoas têm morrido porque estão fracas, desanimadas, e eu digo também espiritualmente. Mas quando o óleo vem sobre você, que é o combustível, isso te traz vida para você permanecer, prevalecer e ser cada vez mais, ter vida de Deus. Existe sim longevidade para você viver mais. Quantas vezes você perde o interesse de viver? Quantas pessoas já tiveram desejo de falar, eu queria morrer, queria acabar com a minha vida? Por quê? Porque tem faltado óleo, tem faltado unção, tem faltado vida de Deus na sua vida. O óleo, ele te traz vida, é alimento, é combustível, te purifica. Você precisa crer nisso. Como eu disse, o óleo não tem que ser algo místico, ou algo que o poder está sobre o óleo, não é. O poder está sobre Deus. Mas Deus, ele usa isso, assim como diz em Tiago 5,14, o quê? Se há alguém doente entre vós, chame os líderes da igreja, e o quê? Unja eles com óleo. E eles serão curados. E se existir pecado sobre eles, eles também serão perdoados. Mas diz o quê? Que eles são curados e perdoados não é por causa do óleo, mas por causa da fé de ter feito aquilo. Então existem alguns momentos que você vai usar do pão e do cálice, mas não é o pão. Presta atenção aqui, irmãos, fiquem em paz. Não é o pão em si que está trazendo cura física sobre você, mas é Deus. Por isso você não tem que ser místico de falar, a partir de hoje eu vou pôr um pão pendurado na porta, eu vou colocar um suco de uva pendurado na TV, eu vou colocar 1 litro de azeite. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O poder em si não está sobre o pão, o vinho, o azeite, mas sim de você fazer de uma forma que Deus mandou você fazer, e você crê que existe sim cura, existe sim perdão, e existe sim vida, unção, poder de Deus para a tua vida. Mas por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque o mesmo Jesus que curava 2018 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui. Mas quantas vezes nós temos visto a vida de Deus, o manifestar de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo agindo, cura de Deus, a glória de Deus, como é mencionado nos evangelhos, por exemplo. Talvez nós nos acostumamos. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias unânimes e partiam do pão. Existia um interesse, um desejo, um anseio. Mesmo diante de perseguição, eles se reuniam. Mesmo diante de dúvidas, dificuldades, eles se reuniam. Mesmo diante de acusações, diante do sinédrio, diante de apedrejamento, assim como Estevão, mesmo assim eles se reuniam. Não precisa me responder, mas o que tem feito você deixar de buscar a Deus? Uma chuva? O fantástico? Entende onde eu quero chegar? Existia muitas coisas naquele lugar, porque existia anseio, desejo.
Nós vemos muitos milagres acontecendo na África. Por quê? Porque ou acontece milagre ou eles morrem. Mas na nossa vida, o que nós fazemos? Antes de experimentar o milagre, vamos no hospital, compra remédio, faz tratamento. Então, aonde está o nosso desejo? Na igreja primitiva, eles se doavam, eles se entregavam, mesmo correndo risco de vida, de morte. O óleo também, ele é usado como uso sacerdotal. Quando nós vemos um pastor sendo levantado, ele se ajoelha, o que é derramado na cabeça dele? Óleo. A consagração é através do óleo. O propósito de Deus é através do óleo, porque representa uma consagração. Uma coisa muito importante, às vezes a gente se acostuma, ou às vezes a gente é meio apático com isso. Mas eu já vi pessoas que às vezes não concordam muito em você consagrar bens. Alguém aqui é a favor de consagrar bens? Alguém não é a favor de consagrar bens? Você não é nada, então. Quem é a favor de consagrar bens? Um carro, uma casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não é a favor? Vocês são a favor do quê, então? Vamos lá, deixa pra lá. Irmãos, eu estava lendo um testemunho de um irmão que fazia mais de um ano que estava tentando vender uma casa. E nada dava certo, tudo dava errado. O que ele fez? Ele pediu, o pastor foi lá, ele mesmo, ele ungiu a casa dele. E na mesma semana ele vendeu a casa. A questão não é ser místico, mas a questão é fé. De crer que existe milagre quando você consagra algo a Deus. Não é o óleo que fez, mas o coração de você consagrar algo a Deus é o que fez. Como que Ana ganhou um filho de Deus? Ela consagrou, ela falou: Deus, eu te dou. Então quando você consagra algo a Deus, fala: Deus, o Senhor me deu, eu quero que o Senhor use, eu quero que seja... É isso que eu estou querendo dizer. Eu não sou contra, talvez algum tempo eu não entendia muito. O que não pode acontecer é você ter objetos consagrados e a sua vida não ser. Mas a partir do momento que você consagra você mesmo, tudo que é seu é de Deus, então tem que ser consagrado sim. Eu não tenho problema nisso. Você é obrigado a fazer isso? Não. Hoje acabou o culto aqui, uma irmã pediu para eu ir no comércio dela e consagrar lá, ungir. Não tenho problema nenhum com isso, eu vou com maior alegria. Um dia um irmão comprou um carro, pediu: você ora, você unge? Claro, com todo prazer. O que eu estou querendo dizer? O anseio, o desejo, o coração. Não é o pastor que faz, não é o líder que faz, não é o óleo que faz, mas é o coração em Deus que acontece o milagre. Então o óleo também é usado para isso. Não há nada de errado em você fazer isso. Assim como o pão e o vinho, o óleo também em si, apenas o óleo não tem poder nenhum. Uma outra coisa que também nós vemos na Bíblia, que o óleo também ele traz prosperidade. Toda a riqueza, ela está associada ao azeite e à ceia do Senhor, o pão e o vinho. Mas o problema é que muitas vezes nós também distorcemos o Evangelho. E nós classificamos o Evangelho da prosperidade. Quantos já disseram isso? Só eu, né? O problema é que nós classificamos o Evangelho da prosperidade, o Evangelho disso, o Evangelho daquilo, o Evangelho disso. Mas na verdade o Evangelho é algo completo. Deus nunca vai fazer algo pela metade, Deus faz sempre algo completo. Quando João Batista ele está preso, e ele está lá para perder a cabeça, momento de desespero, momento de angústia, a Bíblia diz que João Batista preparou o caminho para Jesus. Mas tem um momento que ele está preso, e assim como nós, ele também tinha fraqueza e dificuldade. Ele fez algo poderoso, preparou o caminho para Jesus. Mas existe um momento que ele está preso, ele pede para os discípulos dele, falou: faz o seguinte, só para eu ter certeza, só para eu ficar em paz, vai até Jesus e pergunta para Jesus se de fato era ele que havia de vir, ele é o Messias, ele é o Cristo. E os discípulos então vão até Jesus e faz essa pergunta. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus fala assim para os discípulos: avisa João Batista o seguinte, fala que está sendo anunciado para os cegos e eles estão enxergando, está sendo anunciada para os surdos e eles estão ouvindo, estão sendo anunciados para os coxos e eles estão andando. E também estão sendo anunciadas as boas novas para os pobres de espírito. E pobre de espírito na Bíblia fala também de pobreza. Se o cego foi anunciado o Evangelho, ele foi curado e ele enxergou.
Se para o surdo foi anunciado o evangelho e ele ouviu, se para o coxo foi anunciado o evangelho e ele andou, quando é anunciado o evangelho para o pobre, ele continua pobre, miserável? Sim ou não? Não. Então muitas vezes nós classificamos ou criamos regras e vivemos uma vida medíocre porque nós achamos que crente tem que viver e passar fome, missionário não pode ser próspero, e muitas vezes nós criamos uma mentalidade errada na nossa vida. Jesus mesmo, se você vê o Velho Testamento, ele fala muito sobre dinheiro. Então isso também traz prosperidade na nossa vida. Você vê o povo do Egito, quando eles saem do Egito, o povo, né, os hebreus quando saem do Egito, quando passa a Páscoa, que eles colocam o sangue sobre os ombrais, eles desfrutam do quê? De uma terra prometida, de milagres, de algo próspero sobre a vida deles, não faltou nada. O pastor Bruno estava aqui na quarta e no sábado, e é algo que nós temos aprendido, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque muitas vezes você não tem experimentado do amor, da prosperidade, do poder de Deus sobre a sua vida, porque você tem limitado o que Ele quer fazer. Não, tá bom, eu comer uma refeição por dia tá bom, porque eu sou consagrado a Cristo. Irmãos, não precisa ser religioso, não precisa ser espiritual, uau. Deus, Ele é mais interessado em te abençoar para que você viva uma vida plena. O óleo também, ele traz prosperidade sobre a tua vida. E para encerrar, o óleo traz cura. Quantas vezes, meus irmãos, nós acostumamos a dizer: a minha diabetes, a minha enxaqueca, o meu câncer, o meu isso, o meu problema, o meu divórcio, a minha vida, e nós começamos a atribuir a nós aquilo que a Bíblia diz que Jesus já levou sobre Ele, já levou toda dor, toda enfermidade. A Bíblia diz que o óleo traz cura. E para encerrar eu queria ler o mesmo texto que nós lemos, Tiago 5,14. Abra a sua Bíblia rapidamente ou ligue o seu celular em modo avião. Os irmãos da ceia já podem ir se preparando. Tiago 5,14, amém? Eu sei que você já leu, eu sei que você já conhece, mas eu quero ler novamente, porque eu quero gerar fé no seu coração. Não eu, Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, não é o óleo em si, mas a oração da fé em fazer aquilo que Deus me ensina, salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, também lhes serão perdoados. Sabe qual é o maior problema dos fariseus? O maior problema que os fariseus tinham com Jesus era toda vez que Jesus falava que o pecado de alguém estava perdoado. Quando aquele paralítico desce sobre o telhado com 4 amigos, Jesus diz o que para ele? Filho, seus pecados estão perdoados. E ele experimenta da cura, porque os pecados, toda acusação da vida dele foi perdoado. Um dos maiores problemas que Cristo tinha com os fariseus era isso, que os fariseus chamavam ele de herege, de hipócrita, de blasfêmio, porque ele dizia que os pecados estavam perdoados. Por quê? Porque os fariseus não reconheciam Cristo como Jesus, como o Messias. Aliás, não conheciam Jesus como Cristo. Mas isso é muito importante. Talvez, como eu falei, virou algo simbólico na sua vida e você usa por usar. Ah, o pastor mandou, o líder mandou, é só um momento, é vigília, então vamos usar, faz tempo que não usa, faz tempo que não faz. E às vezes virou rotina, virou costume ou não tem valor. E da mesma forma que muitas vezes nós não tomamos a ceia valorizando em si o que existe por trás disso, muitas vezes com óleo é a mesma coisa. Joga óleo aí, vai. Depois é só ir lá lavar no banheiro que vai gordurar tudo no meu cabelo. Mas isso é bíblico, e não é só em Tiago que diz isso, nós vemos o que? Em Marcos capítulo 6, versículo 13, que dizia o que? Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, fazendo o que? Ungindo-os com óleo. Então o próprio Jesus, ele ensina os discípulos que para expulsar demônios ou para curar enfermos, para utilizar do óleo. Não era o óleo que curava, mas a fé em Cristo de fazer o que foi pedido, trazia cura. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, nessa noite? Que a unção de Deus, o óleo, a unção, ela te move, ela traz vida, ela te traz alimento, ela te traz combustível, ela te purifica.
ela te traz prosperidade, ela te traz como um homem e uma mulher de Deus, sacerdotal, algo poderoso. Porque muitas vezes o diabo tem falado, você não é de Deus, você não merece, você tem que sair da igreja. Mas é o óleo que traz a unção sobre a sua vida, de você saber quem você é, a unção sacerdotal, de você saber que você é homem e você não vai desistir porque não é porque os outros disseram. Mas nessa noite, como eu disse no início, eu creio que existe um ambiente profético. Existe algo que Deus quer fazer nessa noite. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo. Talvez faz tanto tempo que você não experimenta do agir, da presença, do mover de Deus. Talvez faz tanto tempo que você esfriou e você não sente mais nada. Talvez você nunca sentiu, ou talvez você não entende. Você não quer saber de Deus porque você nunca experimentou nada. Mas nessa noite, Deus ele é maior interessado em fazer algo na sua vida. Os irmãos da ceia vão vir aqui agora. Nós vamos apresentar do pão e do cálice. Eu queria, você que é batizado, pegar do pão e do cálice. Se você ainda não é batizado, não pega, porque a Bíblia diz que aqueles que são participantes do corpo, discernem o corpo, são aqueles que são batizados. Nós entendemos isso. Mas eu queria que nesse momento, quando você pegar do pão e do cálice, você não vai fazer mais uma vez. Você não vai usar só para comunhão. É muito importante a ceia também para o momento de aliança e comunhão. Mas hoje você vai fazer diferente. Muitas vezes você parou de tomar ceia porque você olhava para aquilo e te trazia acusação. Por quê? Eu não sou digno, eu sou pecador, eu não mereço, eu estou cheio de defeito. Mas hoje, quando você pegar do pão e do cálice, quando você olhar para o pão e partir desse pão, você vai lembrar que todas as suas dores, todas as suas enfermidades foi levado por Cristo na cruz. E quando você pegar do cálice, você vai se lembrar que toda acusação, toda mentira já foi levada porque o sangue de Cristo te perdoa. Então você não vai tomar porque você é capaz de ter uma vida regrada sem pecado. Mas você vai tomar porque através do sangue de Jesus e do seu arrependimento existe perdão. E é por isso que você pode pegar do pão e do cálice. Talvez por muito tempo o momento da ceia era um momento de acusação e condenação para você. Você fala, e agora? Acho que eu vou ser fulminado aqui agora, eu vou morrer. Mas hoje, quando você pegar do pão e do cálice, você vai dar graças e você vai tomar sozinho. Porque quando você pegar do pão e do cálice, você vai estar profeticamente orando, falando sobre a cura do Senhor sobre a tua vida e o perdão dos seus pecados. Talvez exista alguma coisa na sua vida que tenha tirado a sua paz. Talvez você precisa de um milagre nessa noite. Nós vamos fazer igual Jesus fazia. Jesus, antes de qualquer milagre, da multiplicação dos pães, ressuscitar Lázaro, ele fazia o quê? Ele olhava para o alto, dava graças, agradecia a Deus e depois então o milagre acontecia. Talvez exista alguma coisa na sua vida que precisa acontecer, não aconteceu ainda. Mas nessa noite você vai pegar do pão e do cálice. Mesmo com um problema, mesmo com uma situação difícil, você vai agradecer. Agradeça pelo seu emprego, agradeça pelo seu casamento, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu ministério. Mas você não sabe o que está acontecendo. Não sei mesmo. Mas o que eu sei é, você tem que dar graças para experimentar do milagre. A Bíblia diz e nos representa Cristo através do pão e do cálice. O pão é para cura física e o sangue, ou o suco, aliás, é para o quê? Para perdão dos nossos pecados. Então nesse momento eu quero apresentar isso. Você vai pegar no seu lugar, do jeito que você está. Não converse, não saia, não compartilhe com ninguém, mas nesse momento você vai orar. Entrega a sua vida diante de Deus, não como um ato de acusação, mas como profetizando cura e perdão sobre a tua vida. Deus, nós queremos representar, queremos orar nesse momento por esse pão, por esse cálice. Nós sabemos que isso não se transubstancia para a carne e para o sangue de Jesus, mas isso tipologicamente sim aponta para Cristo e nos mostra assim a ressurreição, a cura do Senhor, o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor foi moído naquela cruz e o Senhor nos trouxe vida. Por isso nessa noite, Deus, nós queremos apresentar esse pão, esse cálice diante do Senhor. Que Pai, a cada um que pegar desse pão e desse cálice, traga vida, traga perdão, traga cura, Deus. Que nós não viemos fazer como a igreja de Corinto, que fazia de qualquer forma, sem discernir, sem prestar atenção, sem valorizar.
mas que nós possamos fazer isso com anseio, com desejo, com amor, e saber que sim, através da fé em Cristo, vai trazer cura, vai trazer sim perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Podem passar, pegue no seu lugar, e depois que você pegar, feche seus olhos. É você e Deus nesse momento. Se existe algo que estava te acusando, entregue diante de Deus nesse momento. Fala: eu sei que o sangue de Jesus me purifica. Eu sei que o sangue de Jesus me perdoa. Hoje eu vou tomar ceia, não é porque eu sou merecedor, mas é porque eu fui perdoado. Está consumado. O Senhor já fez tudo naquela cruz. Está consumado. Você e Deus nesse momento, meu irmão. Se apresente, se entregue, fala: Deus, nessa noite, quero entregar minha vida, Deus. Quanto tempo eu vivi debaixo de julgo, de acusação, de mentira. Quanto tempo eu sofri tanto. Mas hoje eu quero a cura do Senhor, eu quero o perdão do Senhor por completo. Se você ainda não pegou, levanta suas mãos que o diácono vai te levar. E você que já pegou, vai orando, vai colocando a sua vida diante do Senhor. Desfrute da cura completa sobre a tua vida. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada incompleto. Tudo que Deus faz é pleno. Existe uma plenitude, algo completo, algo perfeito. Talvez você se frustrou porque algo não deu certo ou algo aconteceu pela metade. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele vai concluir aquilo que Ele começou. Agradeça a Deus. Apresente diante de Deus nesse momento a sua vida e fala: Deus, obrigado. Porque a tua carne foi dilacerada e isso me traz vida, me traz cura. Cura na minha alma, cura no meu espírito, cura, Deus, no meu físico. Você que já orou, você e Deus, faça algo profético nessa noite. Faça como Jesus. No momento que você estiver partindo o pão, dê graças, agradeça por tudo aquilo que Deus já está fazendo e Ele já fez. Já está consumado. E à medida que você levantar o cálice, tomar o cálice, fala: Deus, obrigado, porque eu fui perdoado. Eu não sou mais escravo do medo, não existe mais pecado, não existe mais condenação. Eu sou liberto. Tenha liberdade nesse momento de você tomar da ceia, partir o pão. Você e Deus, sozinho nesse momento. Faça isso como um ato profético. Gera fé no seu coração, meu irmão. Existe algo poderoso, sobrenatural, algo intenso para acontecer sobre a tua vida. Você que já tomou, fique em pé no seu lugar e olha aqui por um instante. Pode ficar em pé. Nós falamos sobre o pão e o vinho, a importância, o significado, a profundidade. Mas nós paramos e não falamos mais. E o óleo? Onde entra o óleo aqui? Como eu disse, presta atenção aqui, meus irmãos.
Nós falamos que o óleo é alimento, o óleo nos purifica, o óleo é o combustível, o óleo é a unção sacerdotal, o óleo traz prosperidade, mas o óleo também traz cura. E a Bíblia diz em Tiago 5, 14 e 15, o quê? Que se estiver alguém doente entre vós, você vai ungir, e não só ele vai ser curado, como também os seus pecados lhe serão perdoados. Mas a Bíblia também, ela fala do óleo, e ela fala de renovo, fala de vida, fala de unção. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Talvez faz tanto tempo que você não experimenta da presença de Deus. Talvez você se esfriou, talvez você não tem mais aquele anseio, aquele desejo. Mas hoje é noite que Deus quer te renovar. Hoje é noite que Deus quer derramar algo novo sobre a tua vida. Hoje é noite que Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Hoje é noite onde Deus quer te encher da unção, do poder, da presença dEle. Hoje é noite que Deus quer derramar dom sobre a tua vida. Existe uma atmosfera, existe um ambiente de Deus para a tua vida nesse momento. Deus, Ele é o maior interessado em te renovar nessa noite. Talvez você se cansou, você se frustrou, talvez você se esfriou, talvez você não tenha mais aquele desejo, mais aquele interesse. Mas eu quero te contar uma coisa nessa noite. Deus te trouxe aqui para te renovar, para te trazer vida, assim como aquele dia que você foi cheio. A vida de Deus nesse lugar, a unção, a poder. E Deus, Ele quer te renovar nessa noite. Existe um momento profético, existe um ambiente profético nesse lugar. Você não veio apenas para tomar do pão, comer do pão, tomar do cálice, mais uma vez. Mas você veio aqui para quando você partisse do pão e tomasse do cálice, você anunciava cura de Deus sobre a tua vida, anunciava perdão de Deus sobre a tua vida. Todo julgo, toda mentira, toda acusação não existe mais. Isso traz liberdade, libertação sobre você. Mas existe o óleo também, e o óleo serve para te trazer vida, te trazer alimento, te trazer renovo, te trazer unção, te trazer combustível. Eu quero fazer algo profético na sua vida nessa noite, mas eu quero te dar uma oportunidade. Assim como pela manhã nós poderíamos ir até você e orar por você, te consagrar, te ungir. Mas algo que a Bíblia nos ensina muito poderoso é: quando nós saímos do nosso lugar, nós ansiamos, nós desejamos, nós buscamos. Então se você deseja um renovo de Deus, vida de Deus, unção sobre a tua vida, se você deseja que o óleo seja derramado sobre você, Deus vai te batizar com o Espírito Santo se você não é batizado. Se você não ora em línguas, você vai orar. Existe o fluir de Deus nesse lugar. Se você esfriou, Deus vai te aquecer e te encher nessa noite. Se você deseja ser renovado, cheio, se você deseja de um combustível novo, de um alimento novo, eu quero te convidar a você sair do seu lugar, se prostrar e falar: Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado, eu quero mais. Mesmo que você esteja bem, se você quer mais da glória, do poder de Deus, hoje é noite que Deus quer te encher, Deus quer te renovar. Saia do seu natural, meu irmão. Saia do seu costume, saia da sua zona de conforto e fala: Deus, eu quero mais, eu quero mudar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, xerelalabassere, canta lalabassou, xere canta lalabassou. Você vai começar a sentir Deus te enchendo. Você vai começar a sentir queimando dentro de você, fluindo. Começa a fluir agora. Vida de Deus, renovo de Deus,
Há um novo tempo sobre a tua vida. Seja cheio. Sobre os cativos, Rio de Deus, e tu deste lugar, curando os enfermos, salvando os perdidos. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Sobre os cativos, Rio de Deus, e tu deste lugar, curando os enfermos, salvando os perdidos. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Move tuas águas, batida com fogo, derrama o teu óleo.
outra vez. Oh, vem. Oh, vem. Assim como aquele discípulo cheio, batizado, cheio. Oh, vem, Jesus. Está te enchendo nesse momento. Enche-nos outra vez. Deixar ver, ao fluir de Deus sobre a tua vida te renovando. Ao fluir de Deus te renovando. Não desiste, não esfrie. Há renovo de Deus, há alimento, há óleo sobre a tua vida. Não desiste. Deus está trazendo vida sobre a sua vida. Deus está trazendo vida sobre a sua célula. Deus está renovando você. Renovo de Deus sobre você. Começa a sentir queimar dentro de você. Começa a queimar. Ei, 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 lá, 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 sei. Ei, ei, cheio. Existe unção disponível para a sua vida. Deus vai te batizar com fogo. Xere cantar você. Fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Se você ainda não recebeu uma oração e quer que alguém vá orar por você, levanta a sua mão. Se você ainda não recebeu e quer receber e crê que Deus tem algo para você nessa noite, levanta a sua mão. Canta lá, baixere, canta lá, baixore, anda lá, ela baixore, canta lá, baixore. Enche este lugar. Te damos liberdade. Cai o enche este ambiente. Enche este lugar. Te damos liberdade e cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, a terra chama, a terra
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Estenda suas mãos como ato de receber nesse momento. Com a palma da sua mão virada para cima, como ato de receber, assim, ó. A Bíblia diz que nós vemos que o óleo, ele representa vida, alimento, unção, poder, manifestação, combustível, renovo. Estenda suas mãos e começa a pedir a Deus. Ele é o maior interessado em te dar algo nesse momento. A renovo, a cura, a manifestação sobre a tua vida. Xerecanta lalabaçô. Estenda suas mãos. Começa a sentir a sua mão queimando. Começa a sentir a unção sobre a tua vida. Começa a sentir Deus te renovando. Começa a sentir a vida de Deus fluindo sobre você. É o tempo que Deus está te renovando. A vida de Deus disponível. Toda morte espiritual está indo embora. A vida de Deus disponível. Começa a sentir sobre a sua mão. Alguns vão começar a sentir a mão queimar. Alguns vão começar a sentir a unção. E quando vem a Shekinah, a presença de Deus, você não consegue se conter. Você não consegue ficar do mesmo jeito. Quando vem a Shekinah, você não consegue ficar do mesmo jeito. Renova, Deus, cura, Deus, traz vida, unção. Deus está derramando uma nova unção sobre a tua vida. Isso te move. A unção de Deus te move. A unção de Deus te move. Hey! É a unção, é o poder de Deus que vai te mover. É a unção, é o poder de Deus que vai te levar. É a unção, é o poder de Deus que vai fazer você prosperar, ser abençoado, multiplicar, crescer. É a unção, é o poder de Deus que vai fazer você permanecer. Estenda suas mãos. Deus começa a derramar agora. Receba agora, receba agora. Receba, 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 receba! Hey! Receba em nome de Jesus, receba! Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora, no nome de Jesus. Toca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e quem se merece o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais
Obrigado é